Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que todos estejam animados para mais um dia de aula, porque em casa eu aprendo. Primeiro dia de aula, hoje, segunda-feira, 22 de junho de 2020. Escola Municipal Poeta da Costa e Silva. A nossa disciplina, Ensino Religioso. Professora Aldenisa. Vídeo direcionado aos alunos do terceiro ano. Hoje estamos com a história bíblica. E a história de hoje é sobre Daniel. Quem foi Daniel? Daniel era um jovem de Israel que foi levado cativo para a Babilônia, mas Deus o acompanhava em tudo o que fazia. Por isso, ele foi colocado como príncipe para reinar junto com o rei. Daniel era muito obediente a Deus. Ele foi levado cativo por um rei chamado Nabucodonosor. Esse rei, ele levou todo o povo de Israel cativo, quer dizer, como prisioneiros, como escravos. Mas Daniel era tão obediente a Deus que Deus o protegeu e ele se tornou um príncipe para reinar junto com o rei. Porém, os outros príncipes armaram uma cilada contra Daniel. Eles induziram o rei a assinar um decreto que não permitia que fossem feitos pedidos a mais ninguém, senão o rei. Nessa época, o rei já era outro. O rei já era outro chamado Dario. E ele tinha colocado outros príncipes junto com Daniel. Esses outros príncipes tinham muita inveja de Daniel, por isso eles armaram essa cilada. Daniel era muito temente e consagrado a Deus, e 3 vezes ao dia fazia orações pedindo para que Deus o abençoasse. Ao ver isso, os homens o denunciaram ao rei. Por ter desobedecido ao decreto, Daniel foi lançado dentro da cova dos leões, mas Deus viu que ele era inocente e o protegeu, fechando a boca dos animais, que não lhe fizeram mal algum. O rei gostava de Daniel. Então, na manhã seguinte, foi procurar por ele e o encontrou são e salvo, pois Deus o protegera. Então, mesmo sabendo do decreto, o Daniel continuou sendo fiel a Deus, porque essas orações eram comuns na vida dele. Ele sempre fazia essas 3 orações ao dia, independente da situação. Então, hoje, nós estamos vivendo uma pandemia, uma quarentena, que é muito ruim para muita gente. Mas a gente não pode perder a fé e não podemos deixar de orar ao nosso Deus, de pedir a Ele. Daniel era fiel a Deus, por isso ele foi protegido até o fim. E o rei Dario sabia da fé de Daniel e ele tinha uma amizade muito grande por Daniel. Se o rei Dario tivesse desobedecido ao decreto, talvez até ele teria sido lançado dentro da cova dos leões. Então aqui eu lanço para vocês um desafio. Eu falei algumas vezes o nome dele. Aí você vai dizer aqui, qual o nome do rei? O rei que lançou ele, né? Claro, na cova dos leões. O que aconteceu dentro da cova dos leões para que eles não fizessem nenhum mal a Daniel? Detalhes você leia na Bíblia. Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 22. Versículo 22 e escreva no seu caderno. Tenha bons estudos. Que Deus abençoe vocês.